Muito bem, pessoal, chegamos então ao título 6, esse título é super legal, é o título da apreciação das proposições, então a gente vai falar aí desde o momento da apresentação da proposição, ao seu critério de numeração, distribuição pelo presidente, e aí tem as questões de turno, de intertício, de prejudicialidade, de preferência, a gente vai falar dessas regras aí todas, lembrando, aqui é revisão ninja, aqui não é para explicar, vamos usar nossas tabelas esquematizadas para você relembrar aqueles assuntos. Lá no regimento esquematizado, você tem as notas explicativas, onde tem explicações interessantes e importantes para você aprofundar o seu conhecimento. Aqui, a gente não quer ficar com discussão que não nos levam a nada. Por exemplo, quando a gente falar de regras de preferência, lá no regimento esquematizado tem informações muito relevantes sobre a confusão, a problemática dos critérios de preferência, que aqui eu não vou me preocupar com isso, eu vou ser objetivo para a gente ir naquilo que interessa para uma prova, para você gabaritar a sua prova. Então, vem comigo, eu sou o Luiz Cláudio Santos, vamos lá, vamos começar a revisão desse título com todo o gás. Então, revisão ninja, título 6 da apreciação das proposições. Esse título vai do artigo 153 ao artigo 224. Neste primeiro bloco, a gente vai estudar aí apenas do 153 ao 176. Artigo 153. Toda proposição recebida pela mesa diretora e lida em plenário, após datada e numerada, será publicada no Diário da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. No mesmo número do Diário da Câmara Legislativa em que a proposição for publicada, serão definidos o prazo final para a apresentação de emendas. Lembrando, o prazo para apresentação de emendas nas comissões, desde 2014, ele é computado para cada comissão, tá bom? Lembra lá do prazo de 10 dias para cada comissão. Inciso 2, as comissões em que a proposição deva tramitar. Então, o presidente vai fazer a distribuição e vai encaminhar para 1, 2, 3 comissões, não tem limite de comissões. Em regra, quando ele despacha, a última comissão é a CCJ. Toda proposição recebida pela mesa. Então, vamos revisar isso aí numa tabela esquematizada. Providências. Ela é lida em plenário, ela é datada, ela é numerada, ela é publicada no Diário da CLDF, com a definição do prazo final para a apresentação de emendas e das comissões em que a proposição deva tramitar. Parágrafo 1º. Cada espécie de proposição será numerada por legislatura, em séries específicas, salvo emendas, que obedecerão às seguintes normas. Então, vamos ver aí as regras gerais e as de emendas, daqui a pouco eu mostro a tabela esquematizada. 1. As emendas serão numeradas em cada turno pela ordem de entrada e organizadas pela ordem dos artigos da proposição na sequência seguinte: supressivas, substitutivas, modificativas e aditivas. Aqui lembrando, ó, não aparece emenda aglutinativa. Por quê? Emenda aglutinativa, como ela é apresentada lá na fase de votação, ela não entrou aqui nos critérios de numeração, mas ela existe e lembra daquela questão do suprasmate, que é a sequência em que as emendas serão apreciadas. Vamos ver isso aí esquematizado. Então, numeração de proposição. Em geral, numerado por legislatura. Então, pelo projeto de lei, projeto de resolução, numerado por legislatura. E em séries específicas, conforme o tipo de proposição. As emendas, elas são numeradas em cada turno, na ordem de entrada e são organizadas pela ordem dos artigos da proposição, na sequência por tipo ou natureza. Vou mostrar detalhes disso daqui a pouco. Então, supressiva, substitutivas, modificativas e aditivas. Na prática, as emendas não são numeradas nesse critério aí, mas para sua prova vale a regra regimental, essa que a gente está estudando aqui, tá legal? Olha aí, lá no site da Câmara Legislativa, em 2014, quando eu comecei a organizar cursos da Câmara Legislativa, eu consegui tirar essa tela. Atualmente eu não consegui uma tela parecida. Então, quando a gente clicava lá em proposições, projetos e outras proposições, a gente tinha aí à direita da tela, ó, os tipos de proposição. Então, projeto de lei complementar, proposta de emenda à lei orgânica, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, indicação, moção, recurso, requerimento. E a gente procurava pela espécie. Então, quando está falando que serão organizadas lá em séries específicas, é série de projeto de lei, série de indicação, série de recurso. Essa é a ideia aí, tá bom? Numeração de proposição em geral. Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Legislatura, nós na 7ª legislatura de 2015 a 2018, como é que eram numerados os projetos? E depois a gente vai ver como é que será no futuro, 2019, a 8ª legislatura. Então, por exemplo, 7ª legislatura, projeto de lei número 1 de 2015, foi o primeiro. Projeto de lei complementar, número 1 de 2015. Projeto de resolução, número 1 de 2015. Se tivesse proposta de emenda à lei orgânica, número 1 de 2015, porque está iniciando a legislatura. E aí, vamos supor lá, ó, PL 428 de 2016,
PLC 28 de 2016 e o PR 46 de 2016. Numeração aí hipotética, tá ok, gente? Em 2017, vamos supor, PL 1316 de 2017, PLC 58 de 2017, PR 57 de 2017. Veja que em cada série específica, essa ordem começa no número 1 e vai num crescendo aí dentro da legislatura. Então vamos supor que em 2018 o último projeto de lei foi o 1763 e o PLC 84 de 2018, PR 75 de 2018. Agora quando for para 2019, mudou a legislatura, então começa tudo de novo. PL número 1 de 2019, PLC número 1 de 2019, PR número 1 de 2019, assim com cada um dos tipos de proposição. Olha esse exemplo hipotético aí, projeto de lei número 1 de 2015, para a gente ver como é que as emendas são organizadas. Então, o exemplo é hipotético, eu peguei um caso de um projeto real e aí trabalhei a hipótese de emendas. Então, neste caso aí, a gente tem, por exemplo, o artigo 1º, lembra que as emendas são numeradas, organizadas por artigo? Então, elas são numeradas e dentro do projeto, por turnos, né, na regra, e organizadas dentro de cada artigo. Então, artigo 1º, eu tenho a emenda número 3, a emenda número 1 e a emenda número 4. Então, veja, elas estão organizadas dentro do artigo e dentro do artigo elas são organizadas não pela sua numeração, mas pelo tipo. Lembra? Primeiro supressiva, depois substitutiva, depois modificativa e depois aditiva. Então, em relação ao artigo 1º, eu tenho a emenda número 3, que ela é supressiva, então ela tem precedência sobre a emenda número 1, porque a emenda número 1 é modificativa. E a modificativa número 1 tem precedência sobre a emenda número 4, não pela numeração, mas pelo tipo. A número 1 é modificativa, a número 4 é aditiva. Vamos para o artigo 2º. Nós temos lá a emenda 2, 5, 7 e 6. Então, para este projeto foram apresentadas 7 emendas. A emenda número 2, ela se refere ao artigo 2º. Como ela é supressiva, ela é a primeira emenda a encabeçar aí a organização dentro do artigo 2º. Então, vem a emenda número 2, que é supressiva. Nós temos uma outra emenda supressiva, que é a emenda número 5. Aí ela vem em sequência à emenda número 2, pelo tipo, porque são supressivas. Depois eu tenho a emenda número 7, que é substitutiva. E, por fim, eu tenho a emenda número 6, que é modificativa. Então, dentro de cada artigo, são numeradas por turno e organizadas dentro de cada artigo, de acordo com o tipo de emenda, supressiva, substitutiva, modificativa e aditiva. Artigo 153, inciso 2. As subemendas figurarão ao fim da série das emendas de comissão, subordinadas ao título subemendas, com a indicação das emendas a que corresponderem e receberão numeração ordinal, quando várias subemendas forem apresentadas à mesma emenda. Então veja que a numeração de subemenda é quando tiver mais de uma emenda a mesma emenda. Se só tiver uma subemenda a uma emenda, não precisaria, em tese, ser numerada, porque seria emenda única. Então vamos lá, subemendas. Ao fim da série das emendas de comissão, subordinadas ao título subemendas, então vai ter um título específico para subemendas, com a indicação das emendas a que corresponderem e numeração ordinal, quando várias subemendas forem apresentadas à mesma emenda. Inciso 3º, ao número correspondente a cada emenda de comissão, acrescentar-se-ão as iniciais desta, ou seja, as iniciais da comissão. A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número, entre parênteses, a indicação substitutivo. Essa informação eu acho super relevante, hein? Então vamos ver um exemplo aqui de uma proposição e emendas apresentadas. Então nós temos aí na tela PLC 89 de 2014, vou até tirar essa parte aqui, ó, pronto. Agora vamos ver as emendas a esse projeto. Temos lá, emenda número 1, CAF. O que significa? Olha, nós temos aí a sigla, as iniciais da Comissão de Assuntos Fundiários. Então temos emenda 1, 2, 3 e 4, que é da CAF. E foi a única comissão aí que apresentou emendas a este projeto. Então esse aí o nosso exemplo, PLC 89 de 2014. Artigo 153, aqui vai falar sobre a questão de representação, a gente já estudou um pouco sobre isso no assunto de corregedoria, vamos ver aqui esse parágrafo 3º. Recebida a representação, denúncia ou notícia-crime de que trata o artigo 39, parágrafo 1º, inciso 13, ou seja, representação contra deputado distrital, será determinada a leitura imediata em plenário pelo deputado que estiver presidindo a sessão e, após a autuada, far-se-á a distribuição em até 2 dias ao corregedor, com cópia autenticada e na íntegra para a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo 4º, o descumprimento dos prazos previstos no parágrafo anterior configura a infração prevista no artigo 6º, inciso 7º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Então teve representação, denúncia ou notícia contra deputado distrital, vai para a mesa, artigo 39, então a mesa vai fazer ali um juízo de admissibilidade dessa representação e se tiver atendido os critérios regimentais do Código de Ética, aí sim ela vai fazer a leitura em plenário e posterior encaminhamento à Corregedoria e futuramente a cópia autenticada aí à Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, que vai acabar no processo apreciando isso. A gente já viu isso aí no outro módulo. Tramitação em conjunto, a gente já falou sobre isso, a gente vai revisar aqui, quando a gente começou sobre pareceres, a gente precisou falar desse assunto, vamos fazer aqui uma recapitulação desses tópicos. Proposição tem que ser da mesma espécie, por exemplo, projeto de lei com projeto de lei, ou proposta de emenda à Constituição com proposta de emenda à Constituição, projeto de resolução com projeto de resolução. Matéria análoga ou correlata, que é muito interessante, porque matéria que for de teor igual, ela vai ser considerada prejudicada. Então a gente vai ver mais à frente a prejudicialidade. Se eu tiver um projeto de lei com o teor igual ao de um outro projeto de lei que estiver em tramitação, esse segundo projeto de lei vai ser prejudicado. A gente vai ver em detalhes isso já já. Então isso vai se aplicar à proposta de emenda à lei orgânica, ao projeto de lei complementar e a projeto de lei ou projeto de lei ordinária, tá bom? Pelo PLC e PL, artigo 175, inciso 8. Determinação da tramitação em conjunto. Cabe à mesa diretora. Então, atenção, é a mesa que vai determinar a tramitação em conjunto e não o presidente, né? É o que está dito na letra do regimento, é isso que a gente tem que considerar para a nossa prova. Então, a mesa vai fazer isso de ofício ou a requerimento de deputado distrital ou comissão. Qual é a vedação aí para a tramitação em conjunto? Não será deferido o requerimento de tramitação conjunta se todas as comissões de mérito já houverem proferidos os seus pareceres. Quando houver a tramitação em conjunto, qual a proposição vai ter precedência? A mais antiga vai ter precedência sobre as mais recentes. Então, eu pego a proposição mais antiga, que tem assunto aí, natureza análoga ou correlata, e vou juntar a ela as demais proposições que estão apensadas ao processo, da que tiver precedência. Parecer deve se referir a todas as proposições que tramitam em conjunto. Então, a que tem precedência, mais as que estão apensadas, as apensas aí. Pode concluir por substitutivo a qualquer uma ou a todas elas, devendo, neste caso, constar dos registros de cada uma das proposições. Como elas estão tramitando em conjunto, o parecer vai ter que falar de todas e na tramitação de cada uma vai ter que ter a referência aí desse parecer que foi proferido. Eu posso fazer um substitutivo só para aquela que tem precedência, ou só para uma das apensadas, ou posso fazer um substitutivo para todas as matérias que estão tramitando em conjunto. Regime de tramitação. O regime mais célere será estendido às proposições apensas. Então, se nesse bloco de matérias que estão tramitando em conjunto houver uma que tiver um regime de urgência, esse regime de urgência vai contagiar todas as demais proposições. Então, aqui, por exemplo, a que tem precedência é a tramitação ordinária, mas aí foi apensada a ela uma outra que é a tramitação em urgência. Então, ambas passam a tramitar em urgência. A que tem precedência é urgência. Foi apensada a ela uma que tem tramitação ordinária ou de prioridade. Ambas passam a tramitar em regime de urgência. Se nenhuma delas tiver regime de urgência, aí vai se aplicar o regime mais célere seguinte será o de prioridade. Então, se uma tiver prioridade e a outra tramitação ordinária ou as outras tramitação ordinária, todas passarão a tramitar em prioridade. Inclusão na ordem do dia. Lembrando que o regime de prioridade, o regimento só confere a possibilidade de requerimento para projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária. E vai ter um caso específico de projeto de resolução, a gente vê mais à frente. Inclusão na ordem do dia. Incluídas conjuntamente na ordem do dia da mesma sessão. Por quê? Como estão tramitando em conjunto, é importante que elas estejam na mesma ordem do dia, e aí, quando estiver na ordem do dia, a gente vai aplicar os critérios de precedência para apreciação das matérias. Regras aí de distribuição às comissões, artigo 156. Então vamos lá. No padrão geral, a matéria encaminhada é distribuída para as comissões de mérito, ou seja, as comissões cujo campo temático tenha relação com a matéria que está sendo apreciada. Não vai para todas as comissões de mérito, mas apenas para aquelas que têm pertinência temática. E depois vai para o juízo de admissibilidade, que são as comissões de Economia, Orçamento e Finanças, ou CCJ. Então vamos começar aqui pelo mérito. Mérito, nós temos 10 comissões permanentes na CLDF. Então pode ser encaminhada para uma ou mais dessas comissões de mérito. O regimento da CLDF não coloca um limite, só pode ser encaminhada para 2, para 3 de mérito. Não tem esse limite lá. Em geral, é encaminhado para uma, às vezes 2, e muito difícil
Acho que eu não encontrei nenhum caso encaminhado para 3, mas em tese é possível. Então vai para as comissões permanentes, pode ser uma ou mais, conforme o caso, e depois vai para o juiz de admissibilidade. Então, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, se for o caso, tem que envolver aspecto financeiro e orçamentário para poder passar pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Quando for para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, ela vai dar o juízo de admissibilidade dos aspectos financeiros e orçamentários e, se for o caso, pode envolver também o mérito dessa comissão. Então, ela vai falar também do mérito se tiver mérito. Se não tiver mérito, ela só dá o juízo de admissibilidade. E depois ela vai, em regra, para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai dar o juízo de admissibilidade nos aspectos constitucionais, jurídicos e, se for o caso, se tiver mérito, vai também falar sobre o mérito. Aqui é interessante pensar o seguinte, olha, um projeto ele pode ser encaminhado apenas para a Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Ela é a única comissão de mérito sobre aquele assunto e é ela que cabe dar o juízo de admissibilidade sobre aspectos constitucionais e jurídicos e a matéria não envolve questões orçamentárias e financeiras. Então ela pode ser encaminhada só para a CCJ, isso é possível, tá ok? Encaminhamento. O presidente da CLF ele vai encaminhar a primeira ou a única comissão de mérito do despacho. Em regra, em padrão, é isso que acontece. Se a matéria estiver em regime de urgência, a gente tem que lembrar que ela tramita simultaneamente por todas as comissões. Então, o presidente, quando despachar, quando distribuir, ele já vai encaminhar cópia para cada uma das comissões a que a matéria tiver sido distribuída, e não só para a primeira ou única, ok? Se tiver 3 no despacho e for regime de urgência, ele tem que encaminhar para as 3 simultaneamente. Isso está dito no regimento expressamente? Não, não está dito. Isso é que quando a gente faz a sistematização das normas, é a única possibilidade de acontecer. Não tem como mandar só para uma se a matéria precisa tramitar por todas simultaneamente, tá bom? Encaminhamento. A comissão de mérito, a primeira que recebeu a matéria, porque se for a única, ela é única. É o caso da CCJ que eu exemplifiquei para vocês. Quando tem mais de uma, então a comissão de mérito, a primeira que recebeu, ela vai avaliar, quando terminar o prazo de apreciação dela, ela emitir o seu parecer, ela vai encaminhar para a comissão seguinte, que pode ser uma comissão de mérito, a comissão seguinte. Se for apenas uma comissão de mérito, a comissão seguinte poderá ser então a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, se envolver aspecto financeiro e orçamentário, ou poderá ser a CCJ. Por quê? Não tem aspecto financeiro e orçamentário e tem apenas uma comissão de mérito. A comissão de mérito aprecia e aí ela vai, passo seguinte, encaminha para a CCJ para o juiz de admissibilidade, porque a CCJ, nesse caso, não será mérito, ok? Se a matéria for encaminhada para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, esta comissão vai encaminhar a CCJ. E aí a CCJ, depois de apreciar, ela vai encaminhar a matéria à presidência para as providências regimentais de plenário. Isso vai estar dito lá no artigo 96, parágrafo 2º. Vamos ver aqui um outro exemplo, distribuição às comissões quando as matérias estão sujeitas a disposições especiais. E aí os 2 casos importantes aqui para a gente ver é proposta de emenda à lei orgânica e matérias orçamentárias. Por quê? A proposta de emenda à lei orgânica ela segue um fluxo inverso. Ela primeiro vai para a comissão da CCJ, para o juiz de admissibilidade, e depois ela se ela for admitida, vai se criar uma comissão especial que vai apreciar o mérito. Se ela não for admitida, ela vai ser arquivada, salvo se houver recurso. Quando ela é admitida, aí cria-se a comissão especial de mérito. E as matérias orçamentárias, o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, projeto de lei orçamentária anual, os créditos adicionais, essas matérias elas são encaminhadas exclusivamente a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que vai fazer o juízo de admissibilidade e também o exame de mérito dessas matérias. Isso está lá no artigo 217, inciso 3º. Legal, né, gente? Olha só, essa questão da distribuição muito bacana. A gente tem a regra aplicável às comissões em geral, temos regra específica para as matérias sujeitas a disposições especiais. É o caso de PEC. Eu costumo falar PEC porque eu confundo sempre com Câmara dos Deputados, Congresso Nacional. Aqui é proposta de emenda à lei orgânica. Então ela tramita pela CCJ, se admitida ela cria-se uma comissão especial. Lembra, essa comissão é composta de 7 membros e aí vai avaliar o mérito da PEC. Quando é matéria orçamentária, vai exclusivamente para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Muito bacana essa revisão, vamos acelerar, tem muita coisa para a gente ver aí. Artigo 157. Apreciação pelas comissões às quais tenha sido distribuída e após ter sido encaminhada ao presidente, lembra, a CCJ encaminha ao presidente ali naquele padrão, a proposição será anunciada no pequeno expediente da sessão ordinária seguinte e publicada no Diário da Câmara Legislativa, juntamente com os pareceres oferecidos pelas comissões e emendas aprovadas.
Parágrafo único do artigo 157. Constarão da publicação de que trata este artigo o número da proposição, a ementa, os signatários, ou seja, quem assinou, quem é autor da proposição, a indicação de data e página no Diário da Câmara Legislativa em que tem ocorrido a publicação da proposição, quando de sua apresentação, a íntegra de cada uma das emendas e substitutivos aprovados pelas comissões, os pareceres das comissões a que tenha sido distribuída a proposição, os turnos a que esteja sujeita. Então, turnos. Falando em turnos, como é que é composto um turno? Em regra, o turno é composto de discussão e votação. Artigo 160. Exceção. Podemos ter um turno sem discussão, e aí vai ter apenas a votação, ou um turno apenas com a discussão, e aí não vai ter a votação. Então, por exemplo, os requerimentos, em regra, não são discutidos. Nós temos apenas a votação do requerimento, não tem discussão. Quando é redação final, se ela for aprovada, teve discussão, não houve emendas, ela não precisa ser votada. Então, tem essa possibilidade do turno ter apenas a discussão ou ter apenas a votação. Turno único é a regra. Então, em regra, as matérias tramitam em turno único, sujeito ali à discussão e votação, aplicável às seguintes proposições. Que matérias tramitam em turno único? Bem, a maioria delas, exceto aquelas que vão tramitar em segundo turno por uma regra específica. Então, projeto de decreto legislativo tramita em turno único. Projetos de resolução em geral tramitam em turno único. A gente vai ver daqui a pouco que tem 4 exceções, 4 tipos de projeto de resolução que vão tramitar em 2 turnos. Mas a regra é que o projeto de resolução tramite em turno único. A moção, o requerimento, o recurso tramitam, de acordo com a regra, em turno único. 2 turnos é a exceção. Vai ser aplicável apenas às seguintes proposições: proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, projeto de lei complementar, todos eles, projeto de lei ou projeto de lei ordinária, todos os projetos de lei ordinária também serão submetidos a 2 turnos, e projetos de resolução, apenas alguns, apenas 4, ou seja, projeto de resolução que disponha sobre alteração ou reforma do regimento interno, tramita em 2 turnos, projeto de resolução sobre a polícia interna da CLDF, tramita em 2 turnos, projeto de resolução sobre regulamento administrativo da CLDF, tramita em 2 turnos, projeto de resolução sobre criação, transformação, extinção e remuneração de cargos da Câmara Legislativa, também tramitam, em regra, em 2 turnos. Intertícios, artigo 161. Olha, o intertício ele vai ser de 1 dia, pode ser de 1 dia. Em que caso aplica-se 1 dia? Quando a matéria estiver no regime de urgência. A regra é 2 dias, a gente vai ver já já. Mas quando a matéria estiver no regime de urgência, aí ela tem um intertício específico de 1 dia, e esse intertício, a urgência ela não dispensa o cumprimento de intertícios e prazos definidos no regimento interno para a matéria urgente. Então veja, matéria urgente ela tem um intertício específico e a urgência não dispensa esse intertício específico que é de 1 dia. 2 dias é a regra para os intertícios em geral. Lembrando, quando a gente fala aqui 1 dia e 2 dias, a gente tem que conciliar com o artigo 251, são dias úteis. Então, 2 dias é a regra aplicável aos casos em geral, entre a publicação dos pareceres das comissões e a inclusão da proposição na ordem do dia. Então, inclusive, proposta de emenda à lei orgânica vai estar submetida a 2 dias entre a publicação dos pareceres das comissões e a inclusão da matéria na ordem do dia do plenário, tá? Aprovação da matéria sem emendas e o início do turno seguinte. Então, quando a matéria tramita em 2 turnos, terminou o primeiro turno e não houve emendas, tem que ter um intertício mínimo aí de 2 dias úteis para iniciar o turno seguinte, que é o segundo turno. E, no caso da redação final, depois de publicada a redação final no Diário da Câmara Legislativa ou distribuída em avulsos, para a sua apreciação. Essa é a regra regimental. Eu sei que na prática não é assim que acontece, mas a gente está estudando para a prova, para gabaritar. Então, vamos lá. 10 dias corridos. Olha, quando se trata de proposta de emenda à lei orgânica, entre o primeiro turno e o segundo turno, diz lá que são 10 dias corridos. Então, intertício para proposta de emenda à lei orgânica entre um turno e outro, além de ser 10 dias, os 10 dias são corridos. É diferente da regra ali dos 2 dias úteis aplicáveis aos casos em geral, tá bom? Artigo 135. Estão sujeitos ao número mínimo de subscritores as seguintes proposições. Vamos falar aqui da quebra de intertício. Assinadas por 1/6 dos deputados distritais ou líderes que representem esse número, o requerimento de dispensa de intertício. Então, pode-se dispensar o intertício? Pode. E aí tem que ter o requerimento subscrito por 1/6 dos deputados distritais ou líderes que representem esse número.
Artigo 158. Cumprido o interstício de 2 dias, contado da publicação no Diário da Câmara Legislativa e na ordem em que isso ocorrer, a proposição será incluída na ordem do dia. Parágrafo único. Esgotados os prazos regimentais das comissões sem apreciação da matéria, o presidente da Câmara Legislativa, a requerimento do autor da proposição, poderá incluí-la na ordem do dia. Então, lá no regimento esquematizado, eu coloco um exemplo de uma pauta em que se aplica esse artigo 158, ou seja, as comissões perderam o prazo, vencidos os prazos das comissões, o presidente colocou a matéria na ordem do dia, pendente dos pareceres das comissões. Artigo 159. A ordem do dia, organizada pelo presidente da Câmara Legislativa, obedecerá ao disposto no artigo 114, parágrafo 3º, que são aqueles 6 grupos de apreciação, vetos, redações finais, votação em segundo turno ou em turno único, discussão em segundo turno ou em turno único, votação em primeiro turno e discussão em primeiro turno. Em cada um dos grupos será respeitada a preferência das proposições em regime de urgência sobre as proposições em regime de prioridade e as destas sobre as de regime de tramitação ordinária, na ordem estabelecida no artigo 114, parágrafo 4º. Na ordem do dia em que será acompanhada de cópias das proposições, serão assinaladas após o respectivo número as informações de que trata o artigo 114, parágrafo 5º. Então, recomendação aí é você estudar este assunto no regimento esquematizado, onde eu trago detalhes sobre a problemática da organização da ordem do dia, e você revisar o módulo 4 do curso na parte do artigo 114, onde eu falo sobre isso. Então, a organização da ordem do dia é uma questão bastante complexa. Eu tenho a minha interpretação em que você usa os 6 grupos do parágrafo 3º do artigo 114. Dentro desses 6 grupos, você organiza pelos regimes de tramitação: urgência, prioridade e tramitação ordinária. E depois você aplicaria o parágrafo 4º do artigo 114. Isso não está claro no texto do regimento, tão claro assim. Essa minha interpretação vai de uma análise sistematizada, porque quando a gente chegar no artigo 198 falando sobre proposta de emenda à lei orgânica, ela vai ter precedência sobre os projetos em tramitação ordinária. Então, aproveitando a minha experiência, a minha expertise lá na Câmara dos Deputados, como a própria Câmara dos Deputados aplica regras que são muito semelhantes a essas, é que eu faço essa construção, no meu entendimento, é a melhor aplicação sobre esse tema aí, mas não está muito claro no texto do regimento. E eu vejo outros professores dizendo que você aplica o parágrafo 3º e depois você entra com os tipos de proposição. E aí, dentro de cada tipo, você vai aplicar os regimes de tramitação. Isso é um pouco complexo e não vejo muita sustentação nessa tese. Por quê? Primeiro, quando a gente pensa em regime de prioridade, só é aplicado a projeto de lei ordinário e complementar, não é aplicado às demais tipos de proposição. Projeto de emenda à lei orgânica tramita em disposições especiais, então, em tese, não se aplicaria a urgência nem a prioridade. A prioridade a gente pode garantir porque o regimento está dizendo que não aplica. No caso de urgência, a única complicação é que o regimento vai dizer que se for proposta de emenda à lei orgânica de iniciativa popular, ela vai tramitar em urgência. Mas essa urgência não é a urgência comum, é a urgência do 212, ou seja, aquela urgência aplicada aos projetos de lei de iniciativa do governador para o qual ele solicitou urgência. Aí vai ter um prazo de apreciação na Câmara Legislativa de 45 dias. Então, essa complexidade toda, gente, eu explico lá com mais detalhes no regimento esquematizado, mas, na minha opinião, você não precisa se preocupar com tudo isso, porque se nem os professores estão conseguindo ter um entendimento claro sobre isso e consensual, o examinador não vai querer se complicar na prova e fazer uma questão passível de recurso e que provavelmente a banca vai perder em recurso, porque você vai ter argumentos para isso. Eu mostro lá no regimento esquematizado também exemplos de pauta em que você tem a contradição disso. Ou seja, tem hora que tem projeto de lei com urgência antecedendo uma proposta de emenda à lei orgânica e tem hora que tem proposta de emenda à lei orgânica antecedendo projeto de lei em regime de urgência. Por que eu coloco isso lá? Porque eu já vi aula de outros professores, aí, na verdade de um professor específico que eu respeito muito o trabalho, e que ele usou um exemplo de que a proposta de emenda à lei orgânica seria apreciada antes de um projeto de lei em regime de urgência, mas isso é um exemplo isolado, único, onde só tinha uma matéria em regime de urgência e não é suficiente para esclarecer. Então é por isso que eu trago exemplos da prática que vão se contradizer entre si, para mostrar a complexidade deste assunto e deixar você tranquilo para a sua prova, que essa complexidade não vai estar lá na sua prova. Basta você saber os dispositivos isolados ou, no máximo, conjugar o parágrafo 3º com o parágrafo 4º do artigo 114 ou o parágrafo 3º do artigo 114 com as regras do artigo 159 ou do artigo 170. Dificilmente não faz sentido o examinador juntar todas essas regras, por quê?
Essa harmonização das regras gera divergência entre as pessoas que estão estudando aí, inclusive os professores que estão ministrando aulas sobre este assunto, tá legal? Então vamos seguir em frente com essa revisão, essa explicação foi necessária porque esse tema é super complexo e preocupa muita gente. Você não precisa estar preocupado agora que você tem todas essas informações esclarecedoras para você seguir com segurança no seu aprendizado. Vem comigo. Bem, gente, esse assunto é muito denso, é muito complexo, mesmo na revisão não tem jeito, tem que explicar muita coisa, então esse bloco ficou muito maior do que eu pretendia inicialmente, então eu vou fazer uma pausa aqui, e aí lembrando, pausa, gente, é momento de a gente hidratar, principalmente na época em que o seu local, Brasília, por exemplo, agora que eu estou gravando, estamos em outubro, tá super seca, então sempre hidrata e vamos dar prosseguimento no bloco seguinte. Um grande abraço, espero você no próximo bloco.